Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Divino Teologando. Eu sou o pastor Marcos Divino e nós estaremos tratando de um assunto de extrema importância para a fé cristã. Para quem não sabe, a teologia, ela tem em uma das suas matérias uma das mais intrigantes e polêmicas matérias acadêmica teológica, que é a matéria ética cristã. A ética cristã, ela trata de assuntos como o estudo do homem a respeito da moral, do que é certo e do que é errado. Quando nós tratamos do que é certo e do que é errado, todo ser humano, toda pessoa, ela tem a sua consciência e a sua concepção do que é certo e do que é errado. E isso se chama ética. Nós cristãos acreditamos que todo o nosso comportamento e modo de vida, ele é tratado, ou moldado, ou respaldado pela palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática para nossas vidas. Nesse vídeo, eu quero abordar um dos temas mais debatidos da ética cristã, que é a vida, a concepção e o aborto. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar aqui algumas questões que vão mostrar o que a Bíblia, o que o pensamento cristão pensa a respeito do assunto da vida, do assunto do aborto. Antes de mais nada, eu quero orar com você para que nós mergulhamos nesse vídeo que vai tratar um pouquinho mais a respeito do assunto da ética cristã e o aborto. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento solene em que o Senhor tem reservado para falarmos um pouquinho mais da sua palavra. Senhor, nos orienta, nos capacita, nos conduza, abra a nossa faculdade mental para que nós possamos entender, Senhor, da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos isso e nós te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, eu quero aqui separar esse estudo, esse pensamento, em 3 sessões, ok? A primeira, nós vamos tratar da visão da vida bíblica, ou a visão bíblica sobre a vida. O segundo tópico que nós vamos tratar é a respeito do aborto e a ética cristã. E o terceiro tópico que nós vamos tratar é como aplicar na nossa vida esses conceitos, ok? Então vamos lá. A Bíblia, ela trata a vida como sendo originada em Deus. Todo cristão, ele acredita que todo ser vivo não vem do mero acaso, não foi um ato evolucionário que veio trazer vida a esse mundo e principalmente nos colocou aqui. Todo cristão,
ele é criacionista. E a base bíblica para isso, aonde a gente se baseia, está escrita em Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 27, que diz assim: E criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, o homem e mulher os criou. A partir de Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 27, nós vemos a afirmação em que o ser humano é uma criação especial de Deus. E logo, esse ser humano, ele deve ser valorizado e ter na sua vida a dignidade e a compreensão que é uma bênção divina e que deve ser respeitado. Eu tenho notado ultimamente que tem muitas pessoas que eles conseguem considerar um animal mais importante do que um próprio ser humano. É importante destacar que todo ser vivo deve ser respeitado. Todo ser vivo deve ser bem tratado. No entanto, o que nós estamos querendo dizer aqui com isso é que não há cabimento de você tratar bem um animal, uma árvore de rua, uma planta, uma flor e desprezar um próprio ser humano. Nós vemos pelas ruas de São Paulo, pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas ruas do mundo afora, seres humanos que são tratados como a escória, como ameba, pessoas que não são valorizadas, pessoas que não têm um mínimo de tratamento digno, como um saneamento básico, como um cuidado com a sua saúde, como um cuidado de político, como eu posso dizer, de segurança pública. Não temos este cuidado com as pessoas. Vemos pessoas que matam as outras como a outra que tivesse sido morta não fosse nada e não merecesse nenhum valor. É importante ressaltar aqui, nessa primeira sessão, que a vida ela deve ser respeitada. A vida deve ser olhada como um ato divino, porque foi Deus que trouxe o ser humano à vida, conforme está escrito em Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 27. Olhemos então para Salmos, capítulo de número 39 e verso de número 13 e 14. Olha que está escrito em Salmos: Pois tu formastes os meus rins, tu me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Esse salmo é uma expressão de louvor do salmista, glorificando a Deus pela bênção da concepção. E nós notamos que o salmista faz questão de mostrar que quem forma o bebê dentro do útero da mulher é o próprio Deus. E isso é muito interessante de se notar, que a concepção no quesito de enquanto o embrião
ainda está se desenvolvendo, segundo o salmista, quem está no controle disso é o próprio Deus. É Deus que está ali olhando, observando com carinho a formação de uma vida embrionária. Então, é importante ver que a vida para Deus é de extrema importância e de valor que excede o amor comum e que devemos amar a vida de uma forma sagrada e divina. Ponto 2. O aborto e a ética cristã. Eu gostaria, você que está aí do outro lado da tela, me assistindo nesse momento, que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 21. Êxodo, capítulo de número 21. Olha só que coisa interessante. Versículo de número 22 ao versículo de número 25. Está escrito assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem a causa de que aborte a mulher grávida, e forem a causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Esse primeiro versículo, ao explicar, está falando o quê? Se dois homens brigassem e acidentalmente ferissem uma mulher grávida, fazendo com que, e aqui o contexto não é o aborto no quesito da mulher vir perder a criança, mas da mulher acabar dando à luz fora do seu período, ok? Do período em que está estabelecido da gestação. Como que eu posso dizer? Um nascimento precoce do bebê. E o bebê não vir a morrer, que esse homem que causou esse nascimento precoce, por causa da sua briga acidental, ele teria que pagar uma multa, na qual o marido da mulher grávida iria estipular. E esse homem iria pagar diante dos juízes daquela época essa multa. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos entrar a respeito mais a fundo disso. Verso 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Já aqui, nessa questão, se o bebê ele tivesse vir ou viesse a falecer, nascer morto, ou a mulher abortasse fora do tempo e acabasse perdendo a vida desse neném, essa pessoa que causou esse aborto iria pagar com a própria vida. Essa era a lei, segundo Êxodo, capítulo de número 21, do verso 22 ao número 25. O que aponta para um cuidado legislativo de proteger a criança dentro do ventre da mãe. Eu quero repetir isso para os irmãos terem atenção a isso. De proteger a criança dentro do ventre da mãe. Nós sabemos que
a lei judaica, ela é composta de 613 leis, que os judeus chamam de Brit Mitzvahs. 613 leis que são necessárias a se cumprir. E observamos isso, irmão, que essas 613 leis, elas são oriundas dos 10 mandamentos. Elas se ramificaram dos 10 mandamentos. E nós entendemos que os 10 mandamentos foram leis que foram dadas de Deus para Moisés. E que essas 613 leis, elas se ramificaram a partir dessa espinha dorsal, que eram os 10 mandamentos. Ora, logo, essas leis, principalmente essa, de Êxodo 21, verso 22 e 25, passaram pelo crivo de Deus. E, a princípio aqui, a intenção de Deus era proteger a criança dentro do ventre da mulher. Então nós conseguimos observar, dentro desses versículos aqui lidos, da importância em que Deus dá para a vida embrionária dentro do ventre da mulher. E é importante salientar que nós não estamos aqui colocando uma imposição às pessoas que não são cristãs e que não concordam com o tema. Mas é importante dizer que um cristão autêntico e genuíno, ele vive uma vida pautada na palavra de Deus e ele segue as orientações em que a Bíblia nos ensina. A regra de fé e prática, a moral que rege os nossos costumes e ações nessa vida é a palavra de Deus. É daqui que nós tiramos orientações para a nossa conduta ética no nosso dia a dia. Em Jeremias, capítulo de número 1 e verso de número 5, a Bíblia vai dizer que antes que te formasse no ventre, eu te conheci. As nações eu te dei como profeta. Tu és meu. Observe isso, que esse versículo em que Deus está falando com o profeta Jeremias está mostrando em que Deus havia projetado um plano para ele, até mesmo ainda quando ele era informe dentro do ventre de uma mulher que era a sua mãe. Observando então assim, nós vemos mais uma vez, através desse versículo, a importância de se proteger a vida dentro do ventre de uma mulher. É lógico que nós temos muitas opiniões controversas e contrapontos a respeito de que, quando é necessário se abortar, qual é o único, como eu posso dizer, a única condição para que uma pessoa venha abortar e tudo mais. A grande verdade, irmãos, é que assim, Deus nos ensinou a valorizar a vida embrionária. A Bíblia está apontando para isso. Deus nos ensinar a valorizar a criança dentro do ventre, em que não pode ser defendida. A criança dentro do ventre que não pode, na verdade, se defender, porque é uma vida, é uma
vida. É importante os irmãos entenderem isso, que é uma vida. A ética cristã, ela tem esses pormenores. Todo cristão, segundo a palavra de Deus, ele deve ser a favor da vida, do respeito a qualquer ser humano. O pior que esse ser humano venha a ser, o cristão tem que ser a favor da vida. Esse vídeo, ele originou-se, irmãos, por causa de um curso em que nós estamos dando de ética cristã e que nós conseguimos aí abordar alguns principais tópicos da ética cristã. E esse foi um dos tópicos mais polêmicos que teve dentro da sala de aula. É interessante que eu estou fazendo esse vídeo para complementar um pouco mais o assunto e levar os irmãos a uma reflexão maior a respeito do tema. Ética cristã é isso. É o estudo do que a Bíblia ensina a respeito do que é certo e do que é errado, do que é moral. A visão cristã a respeito desses temas polêmicos como é o aborto. Eu quero aqui encerrar com a terceira sessão, que é a implicação da ética cristã na nossa vida. Todo cristão, ele deve entender que a Bíblia nos orienta, nos conduz e nos mostra o que é certo e o que é errado. E que quando nós saímos do mundo e passamos a entregar nossa vida a Cristo, é importante as pessoas compreenderem e entender que a concepção do que é certo e que é errado fora de Cristo é uma, com Cristo é outra. Em Tiago, capítulo de número 4, verso 4, diz: aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por quê? A cultura do mundo não se junta com a cultura de Deus. O mundo já é no maligno. E, à luz das Escrituras, Deus, ele é santo. E o que é santo não se mistura com o profano. A verdade é que tem muitas pessoas que querem trazer pensamentos éticos, mundanos, para o convívio da igreja do Senhor. E a ponto de assuntos como esses, que são indispensáveis, valores como esses, que são inegociáveis, se tornarem pauta de debate dentro de igrejas, dentro de condutas que não precisaria nem se discutir, se atentarmos para o que a palavra de Deus ensina e nos fala e nos adverte. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido um pouco mais esclarecedor para você que está procurando entender o que é certo e o que é errado à luz das Escrituras Sagradas e da ética cristã. Que Deus te abençoe, que Deus oriente você e que você crie vontade cada dia mais de ler a palavra do Senhor, estudar e atentar para aquilo em que a palavra do Senhor ensina. Por favor, você que chegou a esse vídeo e gostou do conteúdo, eu quero pedir para você, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo
e deixe o like. Muito obrigado. Até a próxima. Pastor Marcos Divino aqui.